Boa noite, igreja. Graças a Deus. Amém. Porque é repetitivo falar que é uma alegria estar aqui, mas é uma alegria estar aqui. A gente sempre começa falando isso, né? Mas é uma alegria, então vamos repetir. Eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos Números 14, a partir do verso 7. Nós vamos falar sobre herança, sobre promessas, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas e que nós precisamos tomar posse disso. É um texto bem conhecido, mas ele tem alguns detalhes interessantes para o nosso aprendizado. Então, Números 14, a partir do verso 7. E a palavra nos diz assim: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o Senhor. Irmãos, essa parte da história é um momento de decisão na vida do povo. O povo de Israel teve um histórico com Deus. Nós vamos relembrar algumas coisas até este momento. E este momento era um momento de decisão, porque eles estavam próximos de alcançar a terra prometida, mas precisavam se tomar uma decisão. E eles foram, espiaram a terra, que a gente vê no verso 13. E aí eles trazem, então, um relatório para Moisés a respeito disso. E desses 12 espias que foram espiar a terra, e a gente precisa entender que desde que eles saíram do Egito, a palavra de Deus sempre foi: a terra que eu vos dou, a terra que eu vos darei, a terra que é de vocês. Então havia uma promessa de algo que era do povo. Em nenhum momento a gente vai ver na palavra de Deus o Senhor dizendo: olha, a terra que talvez eu darei, a terra que, quem sabe, vocês vão conquistar. Não era essa a palavra de Deus. A palavra de Deus era muito firme: a terra que eu vos dou. Isso era uma determinação da parte de Deus. Mas eles tinham que fazer a parte deles. Quando a gente lembra da história de Lázaro, a gente conta da ressurreição de Lázaro, é uma bênção, mas Deus fez o que não dava para os outros fazerem. Tirar a pedra que eles podiam fazer. Mas o milagre Deus fez. No caso desse povo era a mesma coisa. O que dava para o povo fazer, o povo faria. Aquilo que estava acima, Deus ia fazer. Então esses 12 espias vão vigiar a terra e eles trazem até boas notícias, dizendo: não, essa terra é muito boa. Aquilo que Deus falou é verdade. É uma terra próspera, é uma terra que mana leite e mel. A terra é uma beleza. Mas a gente não vai conquistar, não. Eles foram contra uma determinação da parte de Deus. A gente não tem ideia do que essas palavras causam no mundo espiritual. Porque no momento que eles dizem que Deus mentiu para eles, porque quando eles dizem que eles não vão alcançar, eles estão afirmando que Deus mentiu para eles. Eles estão simplesmente negando a bênção, a promessa, a herança que Deus tinha para eles e decretando a derrota sobre a vida deles. 10 dos espias disseram que não dava para entrar lá. E eles vão falando todos os problemas que teria na terra. Mas Josué e Caleb dizem que não. E essa fala de Caleb é algo muito importante para as nossas vidas, quando ele diz no 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então não depende só de nós, depende de nós crermos, mas é a vontade de Deus que vai se manifestar. E por causa dessa decisão desses 2 homens, tudo mudou ali para eles e para aqueles que não tinham tomado uma decisão.
E a gente vê que há um juízo de Deus sobre aquela situação. E por que há um juízo de Deus? Porque, como eu disse, os 10, as outras 10 tribos, eles negaram a promessa de Deus para eles. E aí o juízo é que todos aqueles abaixo de 20 anos ou até 20 anos entrariam em Canaã. Mas toda aquela outra mentalidade ia morrer no deserto. Eles não entrariam em Canaã. Só entraria com mais idade Josué e Caleb, porque eles creram. Agora, se a gente pensar na história desse povo, é muito difícil a gente entender por que eles tomaram essa atitude. E eu quero, irmãos, que nós nos coloquemos neste lugar. Porque toda vez que nós falamos do povo de Israel, a gente gosta muito de falar que é um povo difícil. E é um povo difícil. Como se nós fôssemos um povo muito fácil. Só que quando a gente começa a ver a história, a gente vai vendo muita semelhança desse povo escolhido de Deus e do povo cristão, que também foi escolhido por Deus, porque Deus nos escolheu. Nós tomando atitudes muito parecidas com este povo, porque eles oscilavam o tempo todo. Tinha aquele momento que eles estavam cheios da bênção, que eles confiavam no Senhor, que eles dançavam, que eles glorificavam. Aí na primeira dificuldade, o que o povo fazia? O povo murmurava. O povo abandonava Deus. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Nós estamos bem aqui na igreja, nós estamos louvando. Esse último louvor, ele é maravilhoso. Porque além do louvor, ele ainda fala do Salmo 91, é um louvor completo. A gente canta uma maravilha, a gente sai daqui cheio da bênção, cheio da esperança, cheio da expectativa. Aí você chega amanhã no trabalho, aparece um filisteu lá, um amorreu, um desses Zeus aí da Bíblia, pode perturbar a cabeça. Você esquece o louvor, você esquece a palavra, você fala, mas Senhor, comigo, é com você que é o escolhido de Deus. E é a sua reação, não a ação, porque a ação a gente pensa. Reação não. Reação você não pensa. É a sua reação diante dos inimigos de Deus é que vai fazer o seu testemunho alcançável. É a sua reação. E foi o que aconteceu com esse povo aqui. Essa foi a reação dos 10. Agora vamos lembrar, fazer uma retrospectiva da história desse povo. Esse povo chegou no Egito a partir de José. Chegaram bem. Eles eram parentes do governador, eles eram gente importante. Eles conseguiram uma terra só para eles poderem cuidar lá dos rebanhos. Era um povo importante. E foi um povo que foi crescendo, porque chegou cerca de 70 pessoas na época. Foram crescendo, foram se multiplicando. E aí o faraó morreu, esqueceram daquele povo. E como era um povo muito grande, acharam que era um povo perigoso. E eles foram escravizados. E aí tem distinção de números, mas cerca de 400 e poucos anos eles foram escravizados. E aí o povo toma uma decisão, porque tudo, irmãos, é decisão. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Nós temos raciocínio. A nossa vida espiritual é tomada com raciocínio de decisão. A nossa vida física é tomada com decisão. E o povo toma uma decisão. Não, nós temos uma promessa. Eles ficaram 400 anos esquecendo a promessa. Mas aí eles lembram, nós temos uma promessa. Nós vamos fazer um clamor e vamos pedir um libertador. E é no momento que o povo toma uma decisão e faz o clamor, é que Deus vai falar com Moisés lá em Midian. E que Moisés vai ter aquela experiência na sarça. Mas estava acontecendo alguma coisa no Egito para que Deus estivesse operando lá em Midian. Porque a nossa oração vai onde nós não podemos ir. Então eles estavam orando aqui e Deus estava trabalhando lá, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E o libertador vem. E o libertador vem. E o libertador trabalha lá, fala com o faraó. E a gente vê que nesse período de transição em que eles estão para sair do Egito, acontecem 10 pragas dentro do Egito. Os irmãos lembram? Água e sangue, rãs, piolho, moscas, morte dos animais, tumores, chuva de pedras ou saraiva, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Lembrando que até a 9ª praga,
eles não tomavam decisões. A praga simplesmente vinha. Mas na 10ª praga, passar por ela também dependia de uma decisão. E a palavra de Deus, apesar de não ser muito clara sobre isso, a partir da 4ª praga, que é as moscas, a palavra é muito clara que Deus fez distinção entre os egípcios e o povo hebreu. A primeira, a segunda e a terceira a gente não tem essa clareza. Mas eu compreendo que esse povo foi preservado, porque era a vontade de Deus que o Egito visse isso. E a gente precisa entender que todo o Velho Testamento, as guerras, elas não eram só entre povos, as guerras eram entre deuses. Então todas essas pragas, o Deus Todo-Poderoso matou, derrotou os deuses egípcios, que eram deuses criados por eles. Então era uma guerra entre deuses, e Deus vence a todos eles. Quando chega na morte dos primogênitos, há uma necessidade de fazer algo. Eles tinham que matar o cordeiro, eles tinham que passar o sangue na beira das portas e aguardar, porque o anjo da morte ia passar. E o anjo, ele ia olhar aquele sinal e ele ia saber que essa casa tem um impacto com Deus. Essa casa tem um compromisso com Deus vivo. Aqui não tem morte. Pode ter luta, pode ter dificuldade, mas morte não tem. Esse povo está sendo preservado. Agora, a casa que não tinha, a família que não tinha compromisso com Deus, foi penalizada por essa praga. E é muito interessante também que durante o momento da praga, o povo hebreu comemorava a Páscoa. E a Páscoa era a saída. Então, naquele momento, eles tomaram a decisão de serem preservados da morte. E eles também tomam uma decisão quando eles aceitam a orientação que Deus dá a Moisés. E eles celebram uma vitória que ainda não tinha acontecido. Porque eles não tinham saído dali ainda. E eles estão comemorando. Eles estão comendo. Eles estão preparados para a saída sem saber o resultado daquela praga. E nós, muitas das vezes, nós não cremos na promessa de Deus. Quanto é difícil para nós comemorarmos, glorificarmos, celebrarmos, louvarmos a Deus por algo que ainda não aconteceu. Mas Deus disse para você que vai fazer. Deus te fez uma promessa. Há um princípio em cima disso. Mas enquanto não acontece, a gente não glorifica. Enquanto não acontece, a gente não tem esperança. Mas o povo tomou a decisão. O povo creu. O povo entendeu que a vontade de Deus ia ser feita. E eles comemoram algo que não tinha acontecido. E comemorando algo que não tinha acontecido, acontece. E sai aquela multidão de pessoas do Egito. Então, só nesse episódio, se aqui em Números 14, o povo só tivesse vivido as 10 pragas, era assunto suficiente para o povo crer na promessa de Deus. Mas não foi só isso que eles viveram. A gente vai ver que até Números 14, eles tiveram o livramento do exército de Faraó diante do Mar Vermelho, porque Deus foi e segurou o exército. A gente vê a travessia do Mar Vermelho, e o Mar Vermelho, que serviu de passagem para o povo hebreu, foi o mesmo mar que matou o exército de Faraó. Porque quando Deus faz, é perfeito. Então ele usou o mesmo recurso para salvar um povo e o mesmo recurso para trazer juízo para outro povo, que não era o povo dele. E deve ter sido uma experiência maravilhosa. Você passar no meio do mar a pés secos. Não tinha lama ali, era pés secos. Os historiadores podem contar um monte de história, mas o que a Bíblia diz é que o mar se abriu e eles passaram a pés secos. Uma vez eu escutei uma experiência, isso tem muitos anos, de uma criança contando na sala de aula para a professora, e a professora disse para ela o seguinte: não foi isso não. O que aconteceu é que houve uma baixa do rio e eles atravessaram o rio. Aí a criança, cheia do Espírito Santo, coisa que talvez a gente não tenha sabedoria para responder, a criança falou: glória a Deus, um exército inteiro morreu com água na canela. E é isso, irmãos. Quer ir contra a Bíblia? Então explica a outra parte.
E aí a criança acalmou a professora. Porque eles passavam com água na canela, tá, mas o exército morreu com água na canela. E aí a gente vê a bênção de Deus e o povo está vivendo experiência. E o povo está vivendo milagre. Porque o povo merece? Não. Porque é a graça de Deus que nos alcança. Aleluia. Quantas coisas nós vivemos, irmãos, e nós não merecemos. E às vezes a gente até se pergunta, Senhor, mas por que eu ganhei? Mas por que eu estou vivendo isso? Não é porque você merece. É porque a graça dele nos alcança. O irmão falou aqui, nós fomos resgatados. Resgatados pelo quê? Pela graça dele. Então a graça dele estava sobre aquele povo. E o povo estava tomando as atitudes certas. Então tudo funcionava bem. Atravessaram o Mar Vermelho. Quando eles têm necessidade de água, encontram um lugar com águas amargas. E Deus faz e opera o milagre. Depois eles sentem fome. Isso aí a pastora orou. E aí Deus manda maná. Aí eles reclamam do maná. Deus manda codornizes. E o maná também é algo muito interessante, que a única coisa que você precisava para comer o maná era comer. Porque ele vinha do céu, você colhia e comia. Alguns historiadores dizem que faziam farinha com aquilo, faziam pão, até porque depois no tabernáculo existiam os pães da proposição. Então isso deveria ser feito do maná, mas isso não está escrito na Bíblia. É só uma suposição. A questão é que aquilo vinha pronto. Irmãos, eu chego em casa do serviço, não tem nada caindo do céu para mim. Eu que não vou pro fogão fazer, não. Se eu ficar esperando com a mãozinha pro lado de fora da janela, não vai cair nada para eu comer. Pode cair outra coisa que não é para comer, mas para comer não cai. E o povo estava reclamando. Aí Deus manda codornizes. O povo come até passar mal. E aí o povo precisa de água, sai água da rocha. E aí tem a coluna de nuvem de dia, tem a coluna de fogo, toda a proteção, toda a preservação, tudo que o povo precisava, Deus supria. E aí a gente ainda tem, antes de Números 14, a guerra com os amalequitas. E como se explica humanamente um povo escravo vencer uma guerra com um exército armado e treinado? Quem explica isso? Não explica. Porque não tem explicação. Porque quem ganhou aquela guerra foi Deus. O texto nos mostra que Moisés precisava ficar com os braços estendidos para que eles ganhassem. Moisés precisou de ajuda. Precisou de Arão e Hur segurando os braços dele. Então não era a força deles que venceu a guerra, mas foi a graça e o poder de Deus que veio sobre eles. Dizendo, esse povo é meu, esse povo é escolhido, eu cuido deles, eles têm um Deus que cuida deles. As nossas guerras, irmãos, nós não vencemos com a força do nosso braço. Por mais inteligente que a gente seja, porque crente é inteligente. Ele é inteligente porque ele entende o chamado de Deus. Então nós somos muito inteligentes. Glória a Deus por isso. Mas por mais inteligentes que nós sejamos, nós só vencemos uma guerra se o Senhor for à frente. Se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor for o poder que vence essa guerra. Não vai ser na força do nosso braço. Vai ser da maneira que eles venceram os amalequitas. E aí, eles passaram por tudo isso, e em Deuteronômio 29:5 ainda diz que durante o tempo que eles estiveram no deserto, 40 anos, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, não se gastou o vosso pé o sapato. 40 anos. Você troca de tênis em quanto tempo? Às vezes você nem troca tanto, porque você tem 50, né? Então o tênis não acaba tão rápido. Aí eu tenho 10 sapatos pretos, eles não duraram, né? Pois eles tinham um sapato, talvez uma roupa, porque não se escolhia roupa, você ficava com aquela mesma roupa. E até nisso Deus proveu, eles não precisaram trocar. Como que isso aconteceu? Não sei. As crianças não trocaram o sapato? Não sei. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que não envelheceram as vestes e não se gastou o sapato. Ou seja, Deus cuidava de tudo que aquele povo precisava. Era uma questão física, era uma questão espiritual, era a vitória na guerra, era a preservação no deserto. Tudo que o povo precisava, Deus fazia. Irmãos,
Tudo isso que eu falei que eles viveram foram milagres e maravilhas que eles nunca conseguiriam fazer. Era claro a mão de Deus em cada um desses eventos que eu falei. E como sendo claro a mão de Deus em cada um desses eventos, chega aqui no 14, esse povo diz que não vai alcançar a terra. Não dá para entender um negócio desse. Mas sabe por que dá para entender? Porque quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Lamentações diz, todo mundo gosta desse texto, quero trazer a memória que me traz esperança. No momento da luta, no momento da dificuldade, no momento que você olha e não vê saída, você traz à memória aquilo que Deus já fez por você? Você lembra que até aqui o Senhor te sustentou? Ou você simplesmente desanima e entende que não tem mais jeito? Esses dias eu estava conversando com um jovem, e o jovem reclamando dos problemas da vida e tal. E nesse momento, uma pessoa me liga, muito mal, chorando, tá doente, e pede para que eu orasse pela pessoa. Aí eu chamei o pastor, nós fomos orar pela pessoa, e aí conversamos e tal, a pessoa ficou mais calma. E essa pessoa está vivendo um problema que a própria pessoa não tem como resolver. Porque essa pessoa precisa de Deus, da operação de Deus. De Deus tocar nisso e fazer alguma coisa. E aí eu voltei depois, conversei com esse jovem e falei para ele, você acha que tem problema na vida? Não, não tem problema. Porque os problemas que você está dizendo para mim são problemas que você pode tomar decisões a respeito dele. É claro que toda decisão que nós tomamos, nós abrimos mão de alguma coisa para ganhar outra. Nunca se tem tudo. E glória a Deus por isso que a gente continua dependendo de Deus. Mas a sua situação, o seu problema, não é um problema que dependa só da intervenção de Deus. Então você não está passando uma luta, igual a pessoa que nós atendemos agora. E nós vivemos isso o tempo todo. Nós temos situações, nós temos problemas que nós tomamos decisões e esse problema vai ser resolvido. Mas muitas das vezes tomar decisão é ir contra a vontade do nosso coração. Tomar decisão, fazer a vontade de Deus, nem sempre é a vontade que está dentro de nós. Porque a gente quer fazer a nossa vontade e quer que Deus opere em cima da nossa vontade. Se você quer que Deus opere em cima da tua vontade, você não pode afirmar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque o não de Deus é uma bênção para as nossas vidas. O silêncio de Deus é uma bênção para as nossas vidas. O sim, com certeza. Mas as outras situações também porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem já ouviu falar que nós matamos um leão por dia? Às vezes eu mato o leão de alguém que esqueceu de matar. Acontece. Faz parte da vida do crente. Mas como que a gente mata? Debaixo do poder e da graça de Deus. Porque sozinhos a gente não consegue. Mas quando o problema surge, quando a dificuldade surge, quando o luto surge, nós precisamos lembrar do que o Senhor fez até aqui. O que o Senhor fez na tua vida até aqui. Porque nós achamos às vezes, irmãos, que maravilha é Deus curar de um câncer. Maravilha é Deus ressuscitar alguém. E é maravilha. Mas a maior maravilha Deus já operou na vida de todos nós, que foi o Espírito Santo nos convencer que nós precisávamos de Jesus. Essa é a maior maravilha, porque é através dessa maravilha que nós alcançamos a eternidade. As outras coisas é só bônus na nossa vida de cristão. Mas o que nós precisamos é do resgate. E isso o Senhor fez por todos nós. Jesus morreu na cruz porque nos amou primeiro. Essa é a maior maravilha. Então, se você acha que nunca viveu maravilha, você viveu. Porque teve um dia que o Senhor virou para você e Ele disse: Rejane, vem para a minha presença. Eu tenho algo especial para fazer na tua vida. E por que a Rejane aceitou? Porque o Espírito Santo entrou sobre a vida dela. E o Espírito Santo a convenceu disso. E isso é uma grande maravilha. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos, pessoas de boa índole, pessoas de caráter, pessoas corretas, pessoas boas, que fazem o bem.
que trabalham em obra social, mas que não foram resgatados, que não têm o privilégio que nós temos de uma quarta-feira estarmos aqui louvando a Deus, estarmos aqui aprendendo da palavra dele, estarmos aqui sendo motivados a lembrar de tudo que o Senhor nos fez até aqui. Além disso, todos nós aqui, tirando o neném tem quanto tempo? 1 ano. Então ele não passou por isso. Mas todos nós aqui passamos por 2020. Todos. Outra maravilha na nossa vida, porque nós não fomos ceifados. Se nós continuamos aqui em 2025, é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. O propósito de quem foi ceifado terminou naquele ano, terminou em 2021, terminou em 2022, mas o nosso ainda permanece. Nós vivemos outra grande maravilha nas nossas vidas. Deus nos preservou vivo para algo. Então lembre, traga à memória aquilo que te dá esperança no momento de luta, no momento de dificuldade. Não faça como os 10 espias. Essa luta é grande demais para mim. Deus não dá nada que nós não possamos suportar, porque Ele é o nosso Pai, e o Pai não faz isso com o Filho. Nós que não somos pessoas tão boas assim, ninguém faz mal ao Filho. Quem dirá Deus que é perfeito, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte? Ele sempre vai cuidar de nós e sempre vai fazer o melhor para nós. Mas o texto ainda diz, no verso 9, que para o povo experimentar essa providência de Deus, eles precisavam crer, eles precisavam decidir. Quando o Senhor se apresenta a Moisés, Deus diz para Moisés uma palavrinha que a gente precisa levar para a vida. Quando perguntarem que Deus que é, afinal de contas os egípcios têm um monte de Deus, o que eu digo? O que o Senhor disse para Moisés? Eu sou. O que você precisa que Deus seja na tua vida hoje? Porque o eu sou, Ele é paz, Ele é conforto, Ele é prosperidade, Ele é amor, Ele é cuidado, Ele é vitória. Eu sou o que você precisa para a tua vida. O que você precisa para a tua vida? Peça o eu sou. Senhor, o Senhor disse que é. O Senhor não disse que vai ser. O Senhor é. Então, Senhor, eu preciso disso na minha vida para vencer, para conseguir permanecer, para continuar. Então, eu sou. Peça o eu sou o que você precisa. Porque eles poderiam ter dito para Moisés, olha, a gente acha que é muito difícil. Mas se Deus disse que vai nos dar, o eu sou vai nos dar a vitória. Mas essa não foi a palavra deles. E aí, Caleb diz para eles o seguinte: não sejais rebeldes. Então isso é rebeldia. Quando a gente vai contra uma palavra de Deus, é rebeldia. Ah, mas o Senhor entende. Entende, você não é abençoado. Simples assim. Você não cumpriu a vontade dele. Você não deu atenção àquilo que ele te disse. Mas o texto diz: não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais. Vocês já ouviram quantas vezes tem a palavra não temas na Bíblia? Nunca ouviram isso? Claro que eu não contei, né? Eu pesquisei. Não tem, não. Contei. Mas a Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas. Até no ano bissexto você vai ter um não temas para aquele dia a mais que vai surgir no calendário. Todos os dias da nossa vida nós acordamos com a palavra de Deus. Não temas. Todos os dias você acorda com eu sou sobre a tua vida. Você acorda com não temas sobre a tua vida. Nesse versículo ele fala não temas 2 vezes. Quando Deus chama Josué, Deus diz a mesma coisa: seja forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Essa é a palavra de Deus para nós. Aquele povo tinha chance de voltar atrás e eles não voltaram atrás. Eles não recuaram da decisão, da rebeldia deles. E a palavra de Caleb é uma palavra de alguém que tinha muita certeza do que estava falando. Porque ele fala de não ser rebelde, ele fala de não temer, ele fala assim, os inimigos vão ser o nosso pão. Nós vamos pisar nessa gente. Porque Deus é conosco. Porque Deus disse para nós não tememos. Então os inimigos serão o nosso pão. O Senhor é conosco.
por causa da decisão desses 10, uma trajetória de 40 dias se tornou uma trajetória de 40 anos. Porque entenda, você não vai alcançar a promessa, você não vai alcançar a bênção, você não vai alcançar a vitória se a sua mente não estiver em Cristo. Aquela mentalidade de escravo estava agarrado naquele povo. E escravo não tem terra. Escravo está preso. Uma mentalidade escrava precisou morrer no deserto, para que uma mentalidade de liberto, de livre em Deus, pudesse alcançar a promessa. Então foi necessário 40 anos para que aquela mentalidade saísse. E aprendendo isso e lendo isso, nós não precisamos passar pelos 40 anos. Nós só precisamos tomar uma decisão. O Senhor disse para eu não temer. O Senhor disse que Ele é o eu sou. O Senhor disse que é comigo. Então a minha mentalidade muda agora. Eu não sei mesmo qual é a luta que você está enfrentando. Todo pregador fala isso. Não sei mesmo. Deus não contou nada. Mas eu sei o que você precisa fazer para enfrentar essa luta. Para você saber como agir diante dela. Você precisa saber quem é o seu Deus. Você precisa confiar na palavra dele, de que ele é contigo. Você precisa confiar nele e não temer. E aí você vai enfrentar. Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Porque dando glória a Deus, fazendo como o povo fez lá na praga da morte dos primogênitos, glorificando por aquilo que ainda não viu. Não por aquilo só que Deus fez ou pelo que Deus está fazendo, mas celebrando e dando graças por aquilo que Ele ainda vai fazer pela fé. A terra era próspera. O texto diz que tinha um cacho de uva que 2 homens carregaram. Eu amo uva. Imagina se eu ia perder a chance de entrar na terra com a uva daquele tamanho. Eu falei, não, eu estou indo, já estou indo. Aí eles trazem essa bênção, eles mostram para o povo, e não, a gente não está contra. É uma terra que mana leite e mel, terras edificadas, cidades edificadas. Eu estou trabalhando Pentateuco lá no curso, e eu estava comentando com os alunos sobre isso. A terra prometida era Canaã. Eles estavam ali próximo do Jordão. Então eles iam atravessar o Jordão, e a partir da travessia do Jordão começava a conquista das terras. E a primeira terra que Josué conquista é Jericó, porque era logo depois do Jordão. Mas a bênção de Deus foi tão grande que os povos antes do Jordão não aceitaram, não teve conversa, não teve negociação. E esses povos foram conquistados, essas cidades foram conquistadas. Então Esbom, Moabe, várias terras ali, vários reinos foram conquistados. E quando eles entravam nessas terras, a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, acho que é 24, que o Senhor fala com eles, que eles entraram em terras que eles não edificaram, em cidades que eles não edificaram, que eles usaram, consumiram não marquei, mas fala isso, que eles usufruíram de plantações que eles não plantaram. Deus abençoou tanto aquele povo que antes de alcançar a terra prometida, eles já tinham terras. 2 tribos e meio já ficaram ali naquelas terras antes do Jordão. E nós hoje usufruímos de coisas que nós não fizemos. Nós usufruímos hoje de uma liberdade evangélica, de uma liberdade cristã, que os nossos antepassados perderam a vida lutando por ela. Hoje nós usufruímos de coisas que já estão edificadas, porque irmãos, teólogos, historiadores se debruçaram na palavra de Deus para entender coisas que hoje já chegam prontas para nós. Nós já vivemos em lugares edificados, nós já usufruímos de vinhas que nós não plantamos. Ainda há uma terra para possuir, porque a eternidade está aí. Nós vamos usufruir da eternidade. Mas ainda nesta terra, Deus já tem nos feito usufruir de coisas que nós não buscamos, que nós não fizemos, que nós não lutamos por ela. Tamanha é a graça e a maravilhosa presença e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vai ver que Caleb ganha uma herança especial. Porque Caleb é o primeiro a falar e é o primeiro a se posicionar. A gente vai ver lá em Josué 14,
que Caleb diz o seguinte: olha gente, eu estou com 85 anos. Eu saí do Egito com 45, então, né? Porque vocês ficaram 40 anos rodando lá. Eu tenho a mesma força de quando eu saí do Egito. Irmãos, eu estou com 49. Eu não tenho a mesma força dos 39. Daí isso é coisa pra caramba. Você fala, gente, não é possível. Hoje eu estava comentando até com uma colega minha: as costas estão doendo. O que é? Eu falei, data de nascimento. Na maioria das vezes que a gente tem é data de nascimento. Simples assim. E aí ela é verdade, ela é mais velha do que eu, ficou quieta. Mas ela também tem problema de data de nascimento. Mas olha a palavra de um homem de fé. Ele já saiu com 40 anos do Egito. Ele ficou andando no deserto por 40 anos, pagando um preço de algo que ele não tinha feito. Porque não foi ele que disse que não entraria na terra. Deus falou, eu vou te preservar, mas você vai ficar com esse povo até a mentalidade mudar. E Caleb não murmura. Caleb entende a promessa de Deus. Josué é levantado como líder e não há um problema entre Caleb e Josué. Poxa vida, mas por que Josué foi levantado e eu não? Porque esta era a vontade de Deus e estava tudo bem para Caleb. Uma das terras que ele ganha é a terra dos Anaquins, né? A terra dos gigantes. E aí o rapaz que casa com a Axa, né, a filha dele, Otiniel, vai lá e conquista a terra para eles. Mas ele diz que tem a mesma força, porque o Senhor era a força de Caleb. Ele podia até estar cansado fisicamente, mas quando ele fala que ele continua com o mesmo vigor, ele continua com a mesma esperança, com a mesma fé. Eu vou conquistar, eu vou entrar em Canaã, eu vou continuar usufruindo daquilo que Deus tem feito na minha vida. E nós precisamos declarar isso todos os dias sobre a nossa vida. Eu continuo tendo a mesma fé. Eu continuo tendo o mesmo vigor para enfrentar todas as questões que vão vir sobre a minha vida. Porque eu tenho um Deus que é o eu sou. Porque eu tenho um Deus que está comigo. Porque eu tenho um Deus que diz para mim todos os dias do ano, não temas. Então a minha força é renovada. O meu vigor é renovado. A minha fé é renovada. E o povo, né, para lá e para cá, quando a gente vai ver lá em Josué tem que dar um discurso para o povo. A gente vê Deuteronômio, Moisés repetindo tudo de novo para o povo, porque já era uma nova geração. E Josué também repete de novo as leis para o povo. E Josué diz algo muito interessante para o povo, que está em Josué 24, que é uma questão de decisão. Todo mundo conhece esse texto também. Ele diz, eu não sei o que vocês vão fazer não, minha versão, tá? Aí está na Bíblia agora que eu vou falar. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, o que nos sustenta é a presença de Deus. Sabe quando a gente perde a presença de Deus? Quando a gente desobedece. Quando a gente prefere o pecado à santidade. Quando a gente deixa a nossa alma ouvir as vozes do mundo, as vozes do inferno, e para de ouvir o que Deus está falando. Esses dias eu ouvi um louvor que falava sobre isso, para que Deus silenciasse a voz do inferno, a voz do mundo, a voz das pessoas. Porque nós precisamos ter os nossos ouvidos para a voz de Deus. E se nós tivermos ouvido tudo que está à volta, a gente não ouve a voz de Deus. E se a gente não ouve a voz de Deus, a gente não usufrui da presença dele. Uma das coisas que Moisés mais lutou por aquele povo era para a presença do Senhor com eles. Há um momento que Deus se revolta, que Deus se ira contra o povo. E Deus diz para Moisés, olha, eu vou mandar um anjo com vocês. E vocês vão ter vitória. Mas Moisés é muito claro, não, Senhor, um anjo não basta. Se a sua presença não for comigo, eu não irei. Não nos faça seguir, porque este povo é o teu povo. A presença de Deus é o mais importante nas nossas vidas. É a presença de Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que nos revigora, que nos dá vitória sobre aquilo que nós precisamos. Então, que nós possamos buscar isso, que nós possamos lembrar das promessas de Deus, que a nossa fé seja renovada, que o nosso vigor seja renovado e que a presença de Deus seja a coisa mais importante nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês.